Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é dia 27 de setembro de 2021. Vamos meditar sobre o que ouvimos ontem na missa. No Evangelho, Jesus falava sobre diversas coisas, e eu selecionei uma das frases do Evangelho para a nossa meditação. Quando Jesus dizia que aqueles que derem um só copo de água para alguém que está agindo no nome do Senhor não será esquecido. Na minha reflexão, vou falar um pouco sobre como o nosso cotidiano pode ser transformado num lugar de religião, de experiência de Deus. E vou dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, fazer uma espécie de contextualização do que temos vivido e depois, num segundo momento, falar sobre um modo de fazer da vida um lugar religioso. Bora refletir. A primeira questão que precisamos enfrentar é: por que é que o nosso cotidiano não tem o mesmo brilho que as nossas experiências religiosas eventuais? Por que é que a segunda-feira não se parece com o domingo? Por que é que um copo de água não é um ato de religião? Duas questões estão aqui pairando. Uma de ordem psicológica. Nós almejamos realmente que a nossa vida seja um pouco mais colorida, que ela tenha mais brilho, que o nosso cotidiano seja menos pesado, menos chato e que exista mais alegria. Existe um vazio no coração da gente, nós queremos preencher este vazio. Como? Daí nós vamos buscar diversas formas e aí seria a segunda questão envolvida, que é uma questão de ordem mais sociológica. Isto é, quais são os modos pelos quais nós enfrentamos os vazios do coração? Bem, vamos refletir um pouco sobre essas duas coisas para começar. Primeiramente, essa dimensão do vazio. Houve um filósofo na história chamado Arthur Schopenhauer, que é considerado um filósofo de tendência pessimista. O seu olhar sobre a realidade é bastante pessimista. E uma das suas frases ele diz assim: a vida humana são 6 dias de trabalho e sofrimento e um dia de tédio. Ele estava usando como referência os 7 dias da semana, 6 dias de trabalho e sofrimento e um dia de tédio. É interessante porque se nós olharmos o nosso cotidiano, nós percebemos que em certa medida essa frase se confirma. De fato, quando nós estamos num período ativo de trabalhos, de afazeres, nós ficamos ali nos debatendo com o fato de que aquilo nos cansa, nos desgasta, tira as nossas energias, atrapalha a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer. E ficamos almejando que chegue logo o domingo, o dia do descanso. Mas quando chega o dia do descanso, a gente não sabe bem o que fazer com ele. E parece que aquele dia tão esperado murcha. A bexiga tão aguardada chega vazia. O que acontece é que nós nos deparamos com o tédio. E o tédio revela o nosso vazio. O vazio do coração, o vazio dos sentimentos, às vezes até o vazio da própria vida. Me parece que, do ponto de vista cristão, não devemos levar tanto essa frase do Schopenhauer a ferro e fogo. A vida não é só uma oscilação entre sofrimento e tédio, existem outras coisas. Mas uma coisa a gente precisa considerar, que ele tem razão em certa medida. Se nós não cuidarmos, a vida fica isso: trabalho e com o trabalho sofrimento, e o dia do descanso, que na verdade nada mais é do que um dia de vazio e de tédio. A primeira razão pela qual o nosso cotidiano perde brilho é justamente porque nós vivemos nessa dinâmica entre trabalho e entediamento. Trabalho e entediamento. É preciso romper e acrescentar algo de novo nesse ciclo vicioso. E aí vem a segunda dimensão, que é a dimensão de ordem sociológica. Seriam as formas
concretas com as quais nós procuramos lidar com os nossos vazios interiores e com o nosso sofrer e entediar. Bem, algumas pessoas vão procurar a academia, um lugar de atividades físicas para poder sair um pouco da rotina e para poder descansar um pouco a cabeça e pensar coisas diferentes e encontrar pessoas diferentes e sair, enfim, daquele turbilhão que é o seu trabalho. Outras pessoas talvez vão procurar um passeio ou um jantar diferenciado. Outros ainda vão procurar o shopping center. Quem sabe um banho de loja não ajude a gente a enfrentar os nossos próprios vazios. E de fato, todas essas formas e tantas outras que existem são formas que realmente nos ajudam a enfrentar os nossos vazios. Só que existe um problema aqui que eu gostaria de trazer. Nem tudo o que aparentemente, abre aspas, resolve o nosso vazio é realmente a melhor forma para lidar com esse buraco do coração e essa necessidade de dar um pouco de sentido para o cotidiano. Então, alguns exemplos, né? Vamos supor que hoje eu esteja muito triste. E eu falo assim, hoje eu vou dar uma passada lá no centro da cidade, ou eu vou ao shopping center e vou comprar umas coisas que eu estou precisando, porque daí comprando eu já me sinto mais leve, fico mais tranquilo, e eu volto para casa cheio de sacolas e digo assim, agora sim, agora eu estou até mais aliviado. É verdade. Quando nós alcançamos alguns tipos de coisas, inclusive bens materiais, como quando saímos para as compras, a gente tem uma sensação de prazer e de alívio, e por algum tempo ela mexe com aquilo que é o meu vazio interior e com o entediamento e o sofrimento do meu dia a dia, e parece que tudo fica melhor. A questão é que é insustentável, primeiramente, é insustentável levar uma vida só de compra. Toda vez que eu tiver um problema, eu vou fazer uma compra, não há dinheiro que aguente isso. E uma segunda coisa é porque aquela compra, ela alivia por um tempo o meu sofrimento, vazio e tédio, mas não resolve, não mexe profundamente. Apenas traz um pano quente sobre a minha ferida e sobre o preto e branco do meu cotidiano. Uma segunda situação, vamos supor que eu seja uma pessoa aí toda plugada em atividades físicas e tal, então eu procuro nas atividades físicas um pouco desse alívio, desse colorido para a chatice do meu dia. E de fato, fazer uma boa caminhada ou frequentar uma academia, ter uma prática esportiva, tudo isso traz um lúdico para a vida. Traz um pouco mais de divertimento, de festividade e até um cansaço bom. Isso também ajuda a gente a lidar com o nosso vazio. Mas onde eu gostaria de chegar é o seguinte: se a gente não tomar cuidado, primeiro, a gente vai colocar tampa no vazio, mas a gente não vai tocar no vazio. E segundo, quando a gente faz isso, a gente não dá colorido para o cotidiano, mas a gente começa a fazer eventos que de alguma maneira ofereçam a redenção de um cotidiano sofrido. Então, de segunda a sexta eu sofro sexta-noite e happy hour. De segunda a sábado eu sofro no meu trabalho, mas sábado à noite é jantar. Ou de segunda a sábado eu fico lá na minha luta e no domingo eu vou fazer ali as minhas compras. Então, a gente vai alimentando um ciclo de vazios interiores e nunca vai propriamente indo na raiz da questão, que é o nosso coração deseja uma vida com um pouco mais de significado. Antigamente havia nas farmácias um produto chamado sulfa. Até onde eu sei, esse produto nem é vendido mais, ele foi proibido, pelo menos em farmácia. E ele basicamente funcionava assim: quando você tinha uma ferida, você colocava sulfa na ferida e ela fechava a ferida.
Só que ela fazia, na verdade, uma espécie de casca na ferida e lá dentro a ferida continuava viva. Então ela tamponava, punha uma tampa na ferida, mas a carne ainda está em dor lá dentro. É isso que acontece conosco quando a gente fica fazendo de coisas um lugar para lidar com o nosso vazio. Daí é impossível que um copo de água seja uma experiência religiosa. Até um copo de água que deres, porque sois de Cristo, que receberes porque sois de Cristo, não será esquecido, disse Jesus. Ou seja, uma coisa tão comum e que se tornou um lugar de Deus. Para que as coisas comuns se tornem um lugar de Deus, é preciso uma outra abordagem. É preciso não tampar o vazio, mas tocar no vazio. E ao tocar no vazio, colocar outras coisas que não sejam só materiais, mas que sejam coisas também relacionais. Precisamos das matérias, da matéria da vida, isso é verdade, mas precisamos também de pessoas, de relacionamentos. Vamos meditar um pouco sobre isso agora. Entramos então no segundo momento da nossa reflexão. O que pode nos ajudar a lidar com os vazios da vida e a tornar um copo de água uma experiência de Deus e, portanto, dar um novo colorido para a nossa experiência do viver? Jesus diz que nenhum copo d'água que for dado a alguém que age no nome dele será esquecido. Há aqui dois elementos que constituem a experiência fundamentalmente religiosa do cristianismo: não se esquecer de Deus e não se esquecer das pessoas, que foi a síntese religiosa elaborada por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, inclusive dizendo que o segundo mandamento é parecido com o primeiro. Ou seja, Jesus dá uma dignidade alta a esse mandamento do amar o próximo. Quando damos um copo de água a alguém por amor a Deus, em nome de Deus, ou porque a pessoa é de Deus, nós estamos fazendo esse duplo acesso à pessoa mesma, que está diante de nós, e a Deus. Veja que interessante. Através desse ato de caridade e de fé, caridade é um irmão e de fé em Deus, nós estamos dando um novo modo de ser para a nossa própria vida. E o copo de água se tornou um ato de religião. E nós, eu diria os antigos manuais de espiritualidade, nós sobrenaturalizamos a nossa vida natural. Em outros termos, nós damos um pouco mais de céu à nossa terra. Veja que bonita essa ideia. Nós somos convidados, então, meu irmão e minha irmã, a dar à nossa vida um pouco mais de cor de Deus, a transformar as pequenas coisas que fazemos, nosso tédio e o nosso sofrimento, em lugares de encontro com o Senhor. É possível extrair completamente o sofrimento e o tédio? Claro que não. Haverá algum momento da nossa vida em que nós não sentiremos mais totalmente o vazio do nosso coração? Claro que não. A vida sempre terá suas dificuldades e o nosso coração sempre terá suas insatisfações. Mas é possível viver bem. E ao viver bem, viver com Deus. E vivendo com Deus, lidar com o vazio e com a vida. Talvez esse seja o verbo ideal, genérico, mas assim, diz bastante coisa. A gente tem que aprender a lidar com a vida. Não dá para resolver a vida. Não dá para parar a vida. Não dá para mudar a vida da água para o vinho. Mas é possível lidar bem com a vida. Sendo feliz, em alguma medida, ajudando as pessoas e caminhando na direção de Deus. Agora, para isso, veja,
Não basta o shopping center, não basta a academia, não bastam os estudos, não basta só o que a gente já faz. É preciso fazer o que a gente faz, isso é verdade, mas com um outro olhar, com uma outra intenção, com fé em Deus e com caridade para com os irmãos. Esta é, a meu ver, uma das grandes propostas do cristianismo. Todas as religiões dispõem de propostas específicas e, de modo geral, todas elas ajudam as pessoas a sair um pouco do seu individualismo, não é? Mas o cristianismo especificamente propõe isso como o grande caminho. O caminho da transformação interior, o caminho da santificação, o caminho da felicidade do evangelho é o caminho do sair de si mesmo, de tirar um pouco do excesso de eu e dar um pouco mais de espaço para os outros. É pôr outro onde só tem eu. E a diferença daquelas primeiras formas que eu dizia de lidar com os nossos vazios, a compra, a academia, a viagem, é que ela pode ser uma felicidade exclusivamente individual, só voltada para mim mesmo. Enquanto no cristianismo nós somos chamados a ir na direção dos outros. Então não é só eu, tem outro no meio do caminho. E é justamente esse outro que também me dá trabalho, que exige de mim atitudes, palavras, mudanças, mas é esse outro que torna a minha vida um espaço do sagrado. As coisas não são capazes de oferecer sacralidade para a vida sozinhas. São pessoas, e sobretudo a pessoa de Jesus Cristo, que dá à nossa vida os tons do céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, minha proposta hoje é um pouco isso para nós, para meditarmos, né? Deus nos chama a olharmos para outras felicidades, que não só as materiais, mas as felicidades relacionais, dos encontros. E a tomarmos cuidado para não tamparmos o buraco dos nossos vazios com coisas materiais quando a gente precisa, na verdade, de encontros. Encontros com Deus e encontros com as pessoas. Talvez aí esteja um bom caminho para dar significado e colorido para o cotidiano. Temos às vezes tantas coisas e tantos acessos e podemos tantas coisas que os nossos pais e avós não puderam, mas somos infelizes. E ainda nos sentimos tão pobres interiormente, porque nos falta a riqueza do outro, dos amigos, das amizades sinceras, das famílias afetivas em que existe um compromisso um com o outro, dos relacionamentos éticos no mundo do trabalho e na profundidade da conexão com Deus. Nós precisamos de outros. Esses outros ajudam a gente a lidar com o nosso vazio, mas não como a sulfa, porque eles não tampam o vazio, eles tocam o vazio. E ao tocar o vazio, curam um pouco o nosso coração, às vezes tão ferido. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de deixar para vocês um exercício espiritual. O que nós podemos fazer essa semana para dar um pouco mais de colorido para a nossa vida? Duas coisas. Primeiro, busque mais a Deus. Faça da sua oração realmente um lugar de encontro. Não só um lugar de alívio, mas um lugar de encontro com Deus. Isso é fundamental. E segundo, ajude mais quem precisa de você. Escute mais quem quer falar com você. Tenha pessoas próximas a você. Não faça da sua felicidade uma atividade individual, mas ponha mais outros no seu vazio. Isso ajudará a curar as feridas, a lidar com o tédio e a crescer cada mais na felicidade do Evangelho. Te desejo uma boa semana e que Deus abençoe você, a sua família e os seus trabalhos. Até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!